Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, mundo. Boa noite, outros lugares que agora nós estamos alcançando, seja através da internet, seja através de outras formas. A gente, por trás de toda a nossa brincadeira, sempre tem uma mensagem verdadeira. Todo dia, hoje, por exemplo, eu estou meio zen, que a gente pode dizer assim. Por quê? Porque tive muito trabalho, foi gostoso, como se eu tivesse matado um leão. Isso chega no fim da batalha, vamos chamar de batalha assim, a gente se sente meio gratificado. Cansado, mas ao mesmo tempo relaxado pelo dever cumprido, por ter efetuado a tarefa, isso é gratificante. Isso faz muito, como é que se diz? É muito pertinente ao que nós vamos conversar hoje. O tema do nosso programa de hoje é sabedoria e ignorância. Por que nós usamos esse tema? Porque sabedoria e ignorância são sinônimos de bem e de mal. Ultimamente nós temos sido chocados pela mídia com crimes bárbaros, com crianças, com frieza de pessoas perante câmaras, perante depoimentos. E nós, como seres, estamos humanos, a gente tem sentimento, a gente fica estarrecido, porque nós somos pais, nós queremos, trabalhamos por um mundo harmônico, trabalhamos pela felicidade, temos os nossos problemas, os nossos defeitos, temos consciência deles, buscamos solucionar isso, e a gente, ao invés de receber eflúvios de coisas que nos ajudem nesse nosso processo de nos querer melhorar, nós recebemos essas coisas horrendas que devem ter sua razão de ser, com certeza. A gente ainda que não compreende isso, eu sou um que não compreendo ainda. Naquele tempo falava-se muito, isso é o processo de cada um, é o caminho de cada um e tudo isso aqui, tá. Eu nunca entendi essa questão, porque eu sempre quis que não fosse esse problema. Porque eu tenho consciência hoje, passados mais de meio século, que o que é bom para mim necessariamente é bom para o outro também. E o que é bom para o outro reverbera em bem para mim. Se eu vejo essas coisas aí que me magoam na televisão, magoa a mim, mas um monte de gente, isso não é bom. Então nós temos que ver uma forma de modificar isso, e hoje nós vamos falar sobre isso. Por que que existe isso? O porquê da necessidade disso? Já não é mais tempo, todas as semanas, a cada 15 dias, nós estamos aqui falando em transformação, em mudanças, em desmistificar, desmitificar. Nós falamos tantas coisas bonitas, que o mundo está se transformando, que o país vai ser o celeiro do futuro, é aqui que tudo vai acontecer, aqui que nasceu, voltou o avatar da nova era, vamos dizer assim, e a gente vê que no nosso país, estamos falando do nosso país, vivemos no Brasil, estamos no Brasil, vamos falar dele. Vamos esquecer fora daqui. Então, é um absurdo, parece um absurdo, dentro de todo esse processo, dentro desse país que está sendo futuro, celeiro, aconteçam essas coisas. Jorge, boa noite. Tudo bom? Boa noite, que logo está feito. Não é assim. Boa noite. Então, prazer é todo nosso em recebê-lo. E aqui nós temos toda quinta-feira é uma celebração, né? A celebração hoje, a celebração aumentou porque nós ultrapassamos fronteiras. Queremos mandar um abraço. Tem algum abraço hoje? Tem alguém especial, não? Depois eu mando. Depois você manda? Então tá bom. Porque nós temos hoje provavelmente Eliette está nos assistindo lá em Mafra. Deve ter gente em Cruzeiro, gente em Campo Grande, gente em Alfenas. Em Portugal é líquido e certo, em Belo Horizonte, em Itaúna, em São Paulo, nossa. Em Curitiba, aonde? Nova Chavantina. Pinhalzinho, nos ligaram aqui hoje na televisão, está todo mundo ligado, isso é bom. A internet tem nos dado, graças à TV Floripa, a parceria que ela fez, isso permite muitas pessoas que não têm net, que têm outras televisões, hoje possam nos ver através do computador. Isso é muito gratificante, a gente pode ir além das nossas limitações de televisão e também duplica, triplica ou
Sem fronteiras, a nossa responsabilidade também daquilo que nós falamos. N duplica. N duplica, então. Jorge, boa noite, querido. Boa noite. Então, Eu gosto quando você faz essa introdução assim, boa noite Florianópolis, Santa Catarina, boa noite Brasil, boa noite mundo e agora outros lugares também. Também, mas claro, cada um que deduza, conhece. É para né? garantir o seguinte. Porque eu sei que tem telespectador nesses lugares aí. No meio, no cima, em cima, no meio e embaixo. Né? Exatamente. Nessa Então, hora. pelo menos eu respeito a hierarquia e mando o meu abraço a quem acreditem e quiser. Então se diz no Tibete, né? Que era onde antes a divindade estava manifesta, antropomorfizada, que daí então quando é 6 horas, que é a hora do rei do mundo, para tudo, né? Os animais, assim... Aquele silêncio, né? Diz que para, né? E o céu se transforma e se ouve um som diferenciado, né? E uma música diferenciada. Mas o parar tudo, o mudar a ambiência, não acontece só às 6 horas no Tibete, ou acontecia às 6 horas no Tibete, porque depois de 1921 isso migrou para o Ocidente, né? Agora o Et Ocidente Lux, em contrapartida ao Ex Oriente Lux, né? Então, toda vez que você fala a respeito de alguma coisa, a gente já conversou aqui, né? Essa alguma coisa, ela está junto contigo onde você está falando. Então, quando a gente está falando sobre esse mundo que é desconhecido, ou que é invisível, ou que é não compartilhado, ou que não era compartilhado até hoje, ele se manifesta e transforma o meio, transforma quem está falando, transforma quem está ouvindo, se projeta ali, faz o conceito de metástase, né? Que metástase de metastase é estar além. Então, aquilo está onde, né? Que é o processo que acontece também quando tem a projeção avatárica da divindade no ser humano, acontece a metástase avatárica, que são 3 passos, né? Que é a transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e metástase dos avatares. Então, e essa metástase ela acontece não só fisicamente, mas no ambiente como um todo. Por isso então que o ambiente realmente se transforma e é verdadeiro, né? Ainda mais às 6 horas, né? E ele se estende para casa de quem está nos assistindo também, né? Porque viram tudo uma grande egrégora, um grande grupo, né? Mas é um grande grupo. É um grande grupo. Exatamente. Isso é muito gratificante. Então, Jorge, quem que você vai mandar abraço hoje ou não? Abraço a todos. Né? A todos, muito agradecer, que a gente está tanto tempo aqui, né? E sempre falando, e vocês pensam que vocês que ganham ou que nos ouvem, né? Mas na verdade, assim, pelo menos assim, para mim, nesse período que eu tenho vindo aqui conversar contigo, né? Aprendi muito conversando contigo e aprendi muito com vocês que estão aí, mesmo que nunca tenha conversado, porque a gente vendo o que acontece na hora que está sendo falado, vendo o que é plasmado, o que é gerado e o retorno que se tem de vocês, mesmo que vocês não percebam o retorno, então a gente percebe esse retorno, e não é retorno por e-mail, tá? É o retorno agora, em tempo real, né? E isso faz com que a gente participe de um processo de construção onde cada vez que nós conversamos aqui, o dia seguinte é como se fosse o primeiro dia de um novo tempo, nunca é a mesma coisa, é construído sobre si mesmo, assim como o futuro foi engendrado, construído, plasmado pela divindade, sobre si mesmo a cada dia, e com tal dinâmica e tal velocidade, que o futuro passou a ser surpresa para a própria divindade. Então, o que se faz hoje nessa convivência que nós temos aqui, sem nenhum interesse, sem demagogia, sem ocultar nada, sem querer nada, sem fingir nada, sem, assim, translúcidos, escancarados, né? Nós para vocês e vocês para a gente. Então, o que se constrói aqui é um padrão de troca de informação que, com certeza, vai servir não só para nós para frente, vai servir para qualquer troca de informação. Porque a informação verdadeira, né? A nossa experiência, sem nenhuma intenção não declarada, sem segunda intenção, e com o objetivo só de melhorar o mundo, melhorar o entorno, nos melhorar quem está assistindo. É um novo padrão de relacionamento, né? E aí ele transcende essa questão de nós estarmos sentados aqui conversando com vocês. A gente está aqui numa grande sala de estar, né? A diferença é que vocês estão um pouquinho mais longe da gente, mas todo mundo está junto aqui. O interessante é que a gente vai vendo no nosso dia a dia, né? Que ele é uma extensão do nosso programa, né? A gente Sem dúvida. O dia seguinte já acontecem coisas. Quando essas coisas acontecem, a gente já faz ligação com determinada outra coisa. O ponto de vista aparece, a nossa visão parece que começa a se ampliar um pouquinho, o nosso horizonte parece se ampliar. É uma coisa muito, muito mágica.
e que nós, claro, não queremos entrar nesse clima de muita, né, da magia em si. Nós somos muito pé no chão aqui, né? E a gente gosta de passar essa mensagem, mas a gente até às vezes a gente até se excede muitas vezes, né? Pela felicidade que a gente sente, Porque né? o que a gente tem que gostar é que estar conversando aqui com vocês, assim, acima de tudo, é divertido. É muito é gostoso. extremamente É divertido. uma sala de estar mesmo, uma sala exatamente. muito gostosa. É. Jorge, eu particularmente, eu comentei com você, e a gente sempre bate na mesma tecla, o nosso programa sempre é uma surpresa, porque além de ser ao vivo, eu volto a dizer, não tem script, não tem combinação, não tem coisa nenhuma. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é um bate-papo. E você também pode participar através do 3222-1137. Ligue, faça a sua pergunta, interrompa-nos, satisfaça a sua curiosidade. Então, Jorge, eu tenho... Hoje tem uma diferença que eu cheguei mais cedo. Chegou mais cedo, é. Hoje ele, não, hoje, milagrosamente, hoje, ele veio favor, um pouquinho antes do programa começar. Que geralmente a gente não combina, e aí chega assim, 1 minuto para as 8, 0 minutos para as 8, aquela alvoroço. Eu hoje assim, não, vou chegar, então eu cumpri o prometido. Eu comentei com você há pouco tempo que eu me sentia extremamente chateado comigo mesmo, porque eu estava agressivo, eu estava intolerante, estou chato, intolerante, agressivo, impaciente, uma série de coisas. E isso não são reflexos de fatores externos, isso é problema interno mesmo, com toda certeza. Claro. Com toda certeza. Chame lá o que você já vai falar, se é purificação, se é não sei o quê. Isso, por certo ponto, é bom, porque se isso está aparecendo é porque existe em mim. Claro, não vai aparecer nada que não estivesse em mim. Se está aparecendo, senhor Eustáquio, em vez de reclamar, trabalhe isso aqui, faça isso aqui ser transmutado. Pronto, você já deu o sintoma, a causa, o remédio, já está tudo pronto. Perfeito, agora é só resolver. Mas isso... eu tenho algumas pessoas com as quais eu tenho me incompatibilizado, já vem há muito tempo. Eu tenho pessoas que eu estou movendo ações na justiça. Isso também não me é agradável. Não me é agradável, mas ao mesmo tempo eu tenho que resolver isso aqui. Então, dentro desse tema que nós estamos falando, para você ficar nessa linha divisória, que eu creio que não existe, mas você vai falar sobre isso, entre o bem e o mal, é como se você fosse realmente um piloto de avião, não naqueles jatos automáticos, mas aquele que o piloto e o copiloto fica mexendo naquela rodinha aqui para manter o plano de voo, o equilíbrio do próprio avião, fica meio difícil. E eu me sinto desta forma. Mas pelo menos eu estou feliz. Tem gente outro dia que ligou aqui, falou que era para deixar o entrevistado falar. Né? Reclamou que mas não foi no meu dia, não? Não. Não, porque eu falo um monte, né? Não, mas reclamaram de mim. Não, pois é. Deixa o entrevistado falar. Mas eu tenho que falar também, porque senão... Claro. Para puxar o assunto, eu também eu estou aprendendo, eu sou que nem você aí. Eu quero saber. Então, Jorge... Eu quero falar, não estou nem aí. Então, eu quero falar também, claro. Eu estou aproveitando a oportunidade. Então, isto... eu sinto que faz parte desse grande processo. Então vamos iniciar de vez. Agora deixa você falar. Bem ou mal, isso existe bem, existe mal? Existe sabedoria, existe ignorância? Sabedoria e ignorância, sim. Bem e mal, não. Primeiro só um comentário com relação ao que você está falando, né? E você comentou e já deu um conhecimento profundo a respeito, né? E já deu a solução para o fato que você fala assim, eu tenho andado irritado. Mas aí se eu tenho andado, é eu que estou irritado e eu que tenho que resolver, né? E você veja que só o fato de você daí admitir que está irritado, né? E que isso é uma coisa que está em você, que você tem que resolver, já está resolvido, né? E o positivo disso é assim, que se está em você, né? É que assim, não foi você que engendrou a irritação, não foi a primeira criatura. A humanidade inteira se irritou e existe um conjunto de seres entrelaçados que aí interferem no plano físico e geram a irritação por N causas, né? E aí, quando isso se manifesta, né, o que nós temos que fazer imediatamente é isso, entender o que está se manifestando, fazer com que o que está se manifestando se exponha,
fazer com que ele seja sublimado, quer dizer, ele em se expondo, ele tome consciência de si mesmo, e aí ele em si deixa de existir. Aonde? Em mim. E enfraquece o quê? A origem dele. E esse processo é o mesmo para a irritação, para a ira, para a ansiedade. Qualquer sentimento humano mais denso, que a gente chama de sentimento, mas na verdade é um ser que eu criei, ou que a humanidade criou, e que a humanidade alimenta, que eu alimento, e em mim se manifesta, por conta da minha tendência negativa ou positiva. Então, quando se manifesta, eu vou e resolvo. Resolvendo, eu estou trabalhando a favor da lei e da humanidade em mim e para a própria humanidade, né? E estou fazendo com que se resgate aquele ser, né? Aquele filho que foi parido, foi criado e foi renegado, que é o quê? Que é a frustração, que é a irritabilidade, que é a agressividade, que são esses seres vivos criados e abandonados. Eu fiz essa analogia, e essa analogia tem a ver com o que eu falei na abertura do programa, e essas coisas horríveis que têm acontecido, a gente tem visto na vida. Tem dois aspectos, vão chegar nisso, é coisa muito Tá. interessante, que o que está por trás de usar a população dessa maneira é tão ou mais terrível do que o próprio fato em si. Concordo, acredito nisso também. Então, com relação ao bem e mal, é uma coisa conceitual. Em algum momento cósmico, a gente pode falar só em termos, só para citar, o que seria equivalente à terceira ronda planetária, algumas centenas de milhões de anos atrás. Então, a humanidade do período, ela não estava ainda pronta porque tinha havido um problema anteriormente, né? E aí, o planetário da ronda, quer dizer, aquele ser que devia vir e interferir na humanidade para que ela evoluísse, para que ela viesse a ser o que ela deveria ser, para que ela tivesse o que ela deveria ter, para que ela tivesse consciente no processo de transformar a vida em energia em vida consciência, que é a evolução, que é a razão da vida. Então, ele olha para a humanidade e diz: essa humanidade, ela está imperfeita, ela não é digna da minha interferência. E se recusa, a gente está falando da origem do mal. Sim. E ele se recusa a participar, a executar o seu papel naquele momento na humanidade. Nesse momento, se cria pela primeira vez cosmicamente uma palavra que hoje é dita o tempo inteiro: não. O não, a palavra não, e todas as negações do equilíbrio perfeito, do estar perfeito, que é o mundo da divindade, não existia. Existia a polaridade, mas a polaridade perfeita, não a polaridade imperfeita analisada humanamente. Então, esse planetário, ele fala: não, essa humanidade, ela não está apta ainda, ela não é digna da minha interferência, ela não é digna que eu dê a ela o que eu tenho para dar. E se recusa a participar do processo de gestão da humanidade, de interferência da humanidade. E aí, então, o que acontece? A coisa cósmica em si, ou o eterno, o Deus, o que nome se queira dar, né? Ou a organização desse contexto como um todo, faz um primeiro saque contra o futuro e faz com que esse que se recusou a participar da evolução humana, ele se lance, né, do local dele, do local da divindade, no plano da matéria. Aí então acontece que nas religiões, todas nas tradições, se fala como queda dos anjos, que aconteceu de verdade. Sim. Cosmicamente aconteceu. E aí o planetário, ele se lança com sua hierarquia na própria matéria, a qual ele tinha renegado para ajudar a evoluir, que era a humanidade. Dois aspectos. Você está falando do planetário. O planetário é do nosso orbe planetário, primeira coisa, né? Nada de coisa de fora. Não. E Quando falo planetário, segundo, que eu gostaria que você esclarecesse também, porque agora o nosso público aumentou em termos de... Tem gente que nos site, então você usa certos determinados termos aqui, sim, que alguns não estão familiarizados. Eu gostaria que você aproveitasse e falasse também sobre o saque contra o futuro. Sim. Tenho certeza, isso aí me veio um insight agora, que a gente deveria abordar isso para essas novas pessoas que estão nos acessando agora e que não sabem o que é um saque contra o futuro. Isso é muito interessante porque quando foi feito o saque contra o futuro, foi criado um mundo novo, né? E é nesse mundo novo que a gente vive hoje. A gente vive no resultado do saque contra o futuro. Então, nada mais lícito falar sobre o que é, porque está todo mundo vivendo nesse mundo hoje. Isso. Aí, então, o que seria o planetário da Ronda, o quinto senhor, ele se lança na matéria e aí é descrito nas teogonias como a queda dos anjos, né? E aí que seria o portador da luz, que seria Lúcifer, né? E aí há todo um engendramento para que isso se transforme no conceito de mal, mas a humanidade faz esse engendramento.
Porque quando o planetário diz assim, não, essa humanidade não está pronta... Ela que assim interpreta, né, a humanidade. Quando ele diz assim, essa humanidade não está pronta para eu interferir, então ele cria o conceito de não e cria o conceito de mal, mas é o mal no bem, porque é o mal cósmico interagindo com o bem cósmico. São dois irmãos. Duas A faces. dualidade em tudo, né? Duas faces que se separam e depois, quando ele é entronizado, ele retorna ao seu lugar de origem, ele revela que o que ele fez foi um atalho para que a humanidade evoluísse mais rapidamente, porque se ele não tivesse feito isso, a humanidade, no conceito, no estado que ela está hoje, ela estaria somente num futuro longínquo. Então isso é que é chamado de saque ao futuro. Um primeiro que só foi revelado agora. Então ele vem e se projeta. Quando ele se projeta na humanidade, e aí então começa as derivadas não, a humanidade interpreta à sua maneira e cria o conceito de mal no mal. Ela interpreta o mal cósmico, que é neutro, da maneira humana e cria o mal tendencioso, cria o mal no conceito humano, que é as formas do astral mais densas, né? E isso que permeia as ações humanas hoje. Então pergunta-se, o mal existe? Não. Porque esse evento cósmico que aconteceu em determinado momento e que gerou toda a história humana, né, de quedas e tentativas da divindade vem resolver o certo, o errado, o sim, essa coisa toda, tudo isso foi resolvido porque em determinado momento, né, há alguns anos atrás, esse que tinha se recusado a participar da evolução humana, ele se conscientiza do que aconteceu, acaba o ciclo de redenção, acaba o ciclo de avanço do trabalho que ele tinha que fazer, ele assume o seu papel, ele é entronizado no seu lugar de origem e a coisa toda volta a ser o que era. Só que enquanto ele estava assim, se recusando a assumir o seu papel, aí alguém tinha que tomar conta desse processo. E aí um planetário é sacado do futuro para agir hoje, e que seria o sexto planetário, né? Que tem por nome Akbel, né? Então ele vem, e como o sexto é chamado para interagir, para dar conta do que aconteceu hoje, porque o quinto disse, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, então todos os valores que eram do futuro, do sexto sistema de evolução, nós estamos no quarto, Sim. de 2 sistemas de evolução à frente, onde eu vou ter já a humanidade logística. Sistema tem a ver alguma coisa com dimensão ou não? Nessa linguagem, não? Mais ou menos, Mais não ou muito. menos. Mas, por exemplo, Tá. nós estamos hoje na quarta ronda planetária, né? E ele tem a humanidade física. Depois disso eu passo para a humanidade alada e depois disso para a humanidade logística, divina, né? Então o sexto, ele é o senhor da sexta humanidade que existe só plasmada em conjectura ainda, não realizada no físico. Aí ele vem, traz todos os valores e a humanidade então ela dá um saque um salto, faz um saque contra o futuro integral, sabe? Pelo fato dele vir. Aí o que acontece? Quando ele vem e começa essa luta entre o quinto e o sexto, e aí a luta, isso é uma coisa interessante, porque pela primeira vez no cosmos, a luta entre o bem e o mal cósmico, não o bem e o mal humano, entre o bem e o mal cósmico, ela acontece fisicamente em um planeta, quer dizer, assim, junto com uma humanidade. E foi o que aconteceu agora. Mas a que níveis isso? Aonde? Em todos os níveis. Sim. Em todos, envolvendo os visíveis e invisíveis, todas as hierarquias, inclusive a própria humanidade. Tanto é que daí a divindade, ela se antropomorfiza e existe enquanto ser humano para fazer com que a coisa seja irreversível. Sim, mas tudo dentro do nosso orbe, né? Na superfície, sim, no sim, nosso dia a dia. Perfeito, tá. Nosso dia a dia, Aí então, voltando à questão de se existe bem e mal, então existiu em determinado momento o bem e o mal cósmicos, neutros, né? Só que agora, de um determinado período para cá, o bem e o mal cósmicos, né, eles deixaram de existir em separado porque disse que as duas faces beberam na mesma taça. Então o quinto, ele assume o seu lugar, né, tem consciência e ele vai seguir com a evolução, com o seu trabalho. E o sexto volta para o seu lugar. Então, cosmicamente, o bem e o mal não existem mais. É como se fosse assim em grego. Como é que a humanidade interpreta o bem e o mal? A gente está em um túnel, né? E alguém daí lá no início do túnel grita assim, vamos em frente, quer dizer, vamos fazer bandaleira. Aí a humanidade sai fazendo confusão, né? Aí, quando lá já diz assim, já terminou, está tudo certo aqui, o eco da primeira palavra ainda está indo lá na frente e tem gente vivendo pelo eco. Sim. Então hoje a humanidade que vive pensando no mal humano, praticando o mal humano, sofrendo humanamente, desejando humanamente, achando que tudo está errado, ela está vivendo
baseado em um eco, em uma realidade que já não mais existe, que Mas- já era decorrente de uma interpretação errônea e já não mais existe, né? Mas daí o que acontece? Por conta da interpretação humana do que era o conceito de mal divino, se criou o mal humano. Mas o mal humano, ele existe só no astral. São só os seres criados a partir do ir e vir humano. É a alma humana que alimenta o conceito de mal. Cosmicamente, não existe nem o bem, nem o mal. Existe a neutralidade, porque a divindade, ela é neutra. E quer ver uma coisa, por exemplo, assim? Sim. Seria estranho a gente imaginar que quando a coisa toda foi engendrada, quando o cosmos foi engendrado, quando a vida foi engendrada, quando o sistema planetário foi engendrado, se criou a doença e a saúde, Isso, que nós já falamos a bem sobre isso. riqueza e a pobreza, o certo e o errado. Qual seria o sentido de a divindade, né, do governo do mundo, que não se queira dar, criar o errado, criar o mal, criar a doença, a tristeza, a ganância, a ira, todos esses sentimentos que a gente vive todos os dias alimentando e tentando ficar afastado deles? Não teria sentido nenhum. Tem que ter uma razão. Exatamente, não teria sentido nenhum. E não existe porque essa criação é humana. Sim. É uma criação humana. O que acontece hoje, assim, é que por interpretação errada do que é o conceito de bem e de mal é divino, a humanidade cria uma série de seres, se entrelaça com esses e aí passa a tocar a sua vida no dia a dia baseado nisso. Chamado de Hillel, que também é a estrela da manhã. E é o seguinte, jamais foi descrito em lugar nenhum com rabo, com chifre, nada. É que a igreja, por volta de 476 DC, então, como está havendo uma fuga muito grande de seguidores da igreja romana, que era a igreja nascente, aí então o que aconteceu? Se criou um mito para assustar os pagãos infiéis, e esse mito foi criado pegando uma parte de cada deus pagão. Aí pegam o pé de cabra de Deus Pan, pegam o tridente de Netuno, né? Pegam a questão da estrela e mais a cor do Baphomet. Então pegam uma série de coisas e criam um mito, né, que tem a ver com uma tradição ocultíssima e sacratíssima, né, e que ela antecede o próprio conceito de religião, que é a tradição dos Kumaras. Eu quero que você interrompa um minutinho, porque Pois não. o José Luiz quer participar ao vivo do nosso programa. José Luiz, só te solicito que você seja breve para que a gente possa dar continuidade. Tá bom. Boa noite, José Luiz. Boa noite. Bom, eu presumo então que eu farei essa intervenção num outro momento, Isso. porque o que eu ia colocar ao Jorge é o seguinte: a questão do bem e o mal, conforme você colocou no início, Grego, Sim. Eu vejo uma outra maneira de se aberar, que é a questão das nossas estruturas de pensamento. Por exemplo, quando estou tendo um problema comigo internamente, de desconforto, de chateação, como disse o Grego, eu compreender o que está acontecendo através da minha estrutura de pensamento, eu começo a me compreender. Eu começo a me olhar sem tomar nenhum partido, então eu verifico o que é esse bem e esse mal. Aliás, não dou nome a bem e o mal. Eu começo a compreender aquilo que existe, né? Mas eu percebi o seguinte, que a minha colocação está indo, tirando a linha de raciocínio do Jorge, então, desculpe-me, eu não preciso necessariamente responder agora, eu só continuei porque eu estava me abeirando do problema de uma forma completamente diferente. O Jorge, você compreendeu o que eu coloquei, não? Compreendi, sim. Eu paro aqui e depois, oportunamente, talvez possa retomar para não tirar a tua linha de raciocínio, né? Imagina, obrigado. Você é bem-vindo. José Luiz é um grande amigo nosso. Obrigado pela sua Você é participação. bem-vindo a hora que desejar ligar ou conversar. O José Luiz é uma pessoa de bom coração. O José Luiz é estudioso do Yogananda, né? Sempre conversamos muito quando ele vai lá no porte, quando a gente fica lá. Então, o José Luiz é uma pessoa com o pé no chão, uma pessoa que sabe do que está falando. É da nossa turma, podemos assim dizer, né? Supondo que a gente sabe o que está falando e que a gente tem o pé no chão. Exatamente. Né? Senão você está desmerecendo, ele fala que ele é da nossa claro, turma. Todos nós aqui que estamos aqui, nós não estamos aqui falando e nos assistindo por acaso, né? Fazemos todos parte desse mesmo processo.
Mas foi boa a intervenção do José Luiz. A questão, quando isso se manifesta em cada um de nós, a primeira coisa que tem que fazer é não ter medo de deixar que isso se manifeste, porque se não se manifestar, não se resolve. Claro. Né? Bom, então voltando à questão do bem e do mal, então cosmicamente... Você estava falando do Baphomet. Isso, então foi criada uma imagem, mas cosmicamente ele foi criado um mito, né, para associar ao medo e associar ao mal. E aí pegaram... as religiões, né? Infelizmente as religiões pegaram a questão do Hades, dos gregos, né? E falaram que o inferno embaixo não tem nada a ver. Inferno é o contrário de esfera, quer dizer, é o interno e o externo, é o inferior e o superior. Não tem nada a ver com o inferno. Não existe se for descer, não vai ter gente sendo espetada, não vai. Sinto muito. Nada. Não sinto muito, não, mas não é por aí. Tá? E aliás, isso não tem lugar nenhum, nem em cima, nem embaixo, nem no meio, né? O que mais se aproxima desse conceito é aquele que morre tendo uma vida densa demais, não tem consciência de que morreu, e aí passa um período muito grande repetindo algumas coisas, né, e sofrendo desnecessariamente, achando que com isso vai melhorar, mas não. Deixa eu me redimir aqui com o meu querido José Luiz. Não é Yogananda. José Luiz, ele é adepto de Krishnamurti. Desculpa, José Luiz. Você me chamou aí e eu tive que corrigir aqui agora. Agora eu lembrei, mas tudo bem. Sempre em tempo. Krishnamurti da Ordem da Estrela, né? Isso é muito engraçado. Né? Ele me chamou de lá e falou, corrija aí, Eustáquio. Corrija no ar aí, por favor. Mas, Jorge, isso é muito interessante aqui. Então, para a gente mexer nessa... Então, o que está acontecendo hoje... o que nos levou a fazer esse programa hoje foi exatamente o que está em todas as televisões. Uhum. Então, o que faz com que uma coisa dessa aconteça, que é exatamente... Eu posso dizer que seria a mesma coisa que eu estava sentindo, deixando isso aí ir além dos limites de controle. Uhum. Então, eu faço isso no momento que eu não me controlo, me arrependo depois, e ao mesmo tempo eu sou capaz de ter uma frieza ímpar de me mostrar como um anjinho que não fiz coisa nenhuma e que posso passar para si. Me explica isso, por favor. Onde está dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que nós estudamos? Como é que você pode dizer a manifestação da... Então, assim, para a gente conseguir agregar alguma coisa nessa conversa, né? Então, assim, o mal cósmico não existe. Isso você é uma acabou mentira. De dizer isso. Isso é uma mentira, assim, crime de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade. As religiões criaram um espetáculo grotesco, sabe, para pegar e incutir medo na população, para usar a população, para espremer, terrorismo sugar, psicológico, eu chamo. Sabe, para fazer de tudo, para criar assim submissão, uma coisa horrorosa para deixar a humanidade travada no ponto em que ela está hoje, não é? As religiões se recusaram a seguir o caminho que deviam seguir. Então, o mal cósmico não existe. E é assim como não existe o mal cósmico que vai punir cada um de nós, também não existe aquele para quem você vai pedir coisa, não adianta. Não tem código de linguagem, né, para pedir nem para cobrar. Como não existe, então onde reside o mal? Como que isso interfere para que aconteça? Isso, chegamos lá. O erro na interpretação, né, do mal cósmico, que era um atalho, né, e que era o mal no bem, fez com que a humanidade criasse, durante milênios e milênios e milênios que existe, que a gente conceitou com a humanidade, que isso vem desde, podemos colocar, de meados da raça lemuriana para frente, ou desconsidere o lemuriano se quiser, considere só Atlântico, e até a propósito daquela moça que estava conversando aqui antes da gente entrar, né? Então ela falando do movimento pró-negro, né? Isso. Não, mas o nome do movimento é esse, né? Não, como é que é o nome, Silvio? Como é que é o nome do movimento? Oi? O negro. O negro. O negro, é. Então, assim... o fato de alguém achar que é racista, né, ou viver nessa questão do racismo, demonstra uma ignorância, mas tão grande, né, pelo simples fato que é o seguinte: milhões de anos antes que existisse o primeiro ser vermelho na humanidade, no planeta Terra, somos todos originários do o negro, mundo né? era negro. De negros. Negros, sim. Negros. Todos nós, né, somos oriundos. Depois de alguns milhões de anos é que vieram os vermelhos, depois é que vieram os ários semitas, que são os brancos agora. Então você achar que você é branco, outra é de uma ignorância. Com certeza. E aí não é no sentido de ignorar, de não saber, é de ignorância no sentido de ignorante mesmo, sabe? Só fazendo então parênteses. Então aí essa interpretação errada do que
foi a questão do mal cósmico, do mal divino, do não divino, fez com que a humanidade começasse a criar formas próprias de interpretação, identificar e derivar para o que hoje são os nãos. O não ao amor, o que é? É o ódio. O ódio. O não à felicidade, o que é? É a tristeza. O não à saúde, o que é? É a doença. Só que é o seguinte, todos eles estão entrelaçados. A doença está íntima e vitalmente entrelaçada com a saúde, porque a doença em si só não existe. A doença ela está entrelaçada na saúde e entrelaçada naquele o qual ela suga para se manter viva. O medo ele está entrelaçado com a coragem, que é a origem dele, né? E está intimamente entrelaçado em todos aqueles que sentem medo. Por quê? Porque o medo se alimenta de quem sente medo. O ódio está intimamente ligado ao amor e entrelaçado vitalmente no dia a dia com todos os seres humanos que odeiam alguma coisa durante o dia, no mundo inteiro, entrelaçados diretamente. Interessante esse ponto de vista. Não é ponto de vista, é mecânica do astral. Eu nunca tinha me atentado para esse aspecto. Exato. Então, por isso que a única maneira de você desmanchar o ódio, né, é sublimando com... você não pode desmanchar o ódio baseado naqueles que alimentam o ódio, não adianta. Você tem que desmanchar o ódio pela única porta que ele tem aberta para algo que ele desconhece, que é o amor. A única maneira de você desmanchar a doença não é combatendo aqui na ponta os doentes, dando remédio, não sei o que e tal, porque esses alimentam a doença. É você fazendo com que a saúde, que está intimamente entrelaçada com a doença, faça com que a doença se transforme. Daí você resolve a saúde de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Não tem como você resolver a questão humana partindo da unidade. Você tem que partir sempre do invisível para o visível. Tanto é que se fala assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Da ideia, o verbo toma carne através da pena. Então, sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Entende? Aí então, o que acontece? Esse conglomerado de seres criados pela humanidade inteira, então todas as variantes de doença, de ódio, de desejo, de paixão, de medo, de anseio, de tristeza, de ignorância, todas essas variantes entrelaçadas, seres vivos, entrelaçados entre si, como se fosse de mão dada, trocando vitalidade e lastreados em seres humanos. Um ir e vir, uma troca de vitalidade, troca de energia, como se fosse um grande sistema interligados por cabos, né? E esse entrelaçamento existe de verdade, porque a forma que está aqui, o medo, quando eu sinto esse medo, ele vitalmente se alimenta de mim através do meu corpo astral, que vem no sistema vital, que entra no sistema nervoso, que entra no sistema linfático, que daí aciona, suga minha energia de volta e alimenta, se fortalece e distribui. E avisa, o Jorge tem medo de copo de água pela metade. Mas como acessar aquela parte da coragem? Aí é que está. Aí é vontade, sabedoria e atividade. Mas já vamos conversar. Aí então o que acontece? Esse sistema de forças, ele toma tal densidade que ele tende a fazer com que aqueles nos quais, né, não existe uma determinante com relação à vida, né, ele ceda a vontade de fazer as coisas pela vontade desses. Aí, então, assim, para mim tanto faz. Eu peço para algum, tenho medo de outros, eu levo a vida de um jeito. Sabe? Você não tem uma vida, você é levado pela tua própria vida. Você é levado por aqueles os quais você criou e renegou. Você é levado por, assim, você aperta um botão, tá bem, aperta um botão, tá mal, aperta um botão, você é bom, aperta um botão, você é ruim, aperta um botão, tá com saúde, aperta um botão. Você fica alternando, quer dizer assim, você passa o dia dando tua vida para aqueles seres que você criou. Você passa o dia e passa a vida alimentando o astral e a tua vida vai acabar em nada, né? Então, nesse processo de ir e vir, você fica tão fragilizado que daí você está conectado a um medo, a um ódio, qualquer coisa assim, e ele se torna de tal forma intenso que ele bloqueia aquilo que teria condições de entender o que acontece, que é a mente concreta. Aí alguém pode daí vem a pergunta, alguém pode interceder por mim? Então, eu sinto-me impotente, por exemplo, por todos esses fantasmas que eu criei. Não. Aí eu vou pedir uma ajuda. O antagonismo do medo é a coragem, como você disse. Se eu tiver um grupo de amigos que me deem coragem... O que dizia? Não, mas aí... Não vai funcionar? Não é esse o caminho? Não tem como, porque assim, o que dizia o Nazareno? Faze por ti, que eu te ajudarei. O meu pai e o teu pai, não é o nosso. É o meu Deus interno e o teu Deus interno. Cada um com o seu. Então, cada um de nós, tanto é que assim, vamos supor, eu tenho medo
de cadeira dessa cor, não sei qual que é. E você também tem, só que o teu é um e o meu é outro, mesmo que seja com relação à mesma cadeira. Sim, são diferentes. E a única forma de eu resolver é eu resolvendo. A iniciação, que a gente falou no outro dia, o processo de começar a resolver isso, ele é totalmente individual. A fórmula é coletiva e a iniciação é para o gênero humano, mas cada um tem que andar por si. Não existe quem venha te empurrar, não existe quem venha fazer por você, não existe essa figura externa, superior, que vem e vai fazer as coisas por você. Eu acho que agora sim, agora você chegou no ponto. Então, nós estamos sozinhos, né? Sem dúvida. Não tem ninguém que nos ajude, porque e sabe já falamos, não existe Grego? ajuda-guarda, não tem quem nos acuda. Não nesse conceito. Absolutamente, exatamente. O conceito comercial como é colocado, não, Sim. né? Existem Então, os anjos, até que a hierarquia que caiu é uma hierarquia de anjos, né? Só que é o seguinte, são planetários, não tem nada a ver com ficar um cuidando de cada um, não é por aí. Então, assim, por que acontece isso? Que daí, então, indo a essa questão que você levantou, dessa exploração desse fato que está na TV aí, que está uma farra danada, né? Vamos abordar aqui. E você vê como vai fomentando a população, né? Fomentando... Mas é claro, Grego, porque é o seguinte... Fomentando ódio, fomentando porque é o desejo seguinte, de vingança. E não só isso, vai fomentar a repetição. Perfeito. E veja que eles focam na privação da vida de um ser humano, né? Quando todos os dias, no tempo em que está sendo comentado em todas as redes de TV aquele fato, milhares de outros seres humanos morrem em condições iguais ou piores. Exato. Então, o que acontece? Né? Bom, primeiro assim, o que é o conceito, o que é o praticar o mal? Né? O mal é eu odiar alguém, é mal. O mal é matar alguém, é mal. Por quê? Porque eu estou privando alguém de vida, estou cometendo um crime de lesa evolução, lesa divindade e lesa humanidade. Mas eu jogar uma semente de uma fruta que eu comi, jogar semente no asfalto, não é o mal? É. Eu comer uma semente de uma fruta e pegar essa semente e jogar no lixo ou jogar no rio poluído e a semente vai desabrochar com a própria divindade em si na lama, não é ruim, não é errado, não é mal? Com totalmente. certeza. E eu jogar uma semente no lixo, no lodo, no esterco, na lama, não é semelhante a eu criar uma forma de pensamento densa e ela criar vida na parte mais baixa, mais densa do astral humano, onde só tem isso? Totalmente. Então nós praticamos o mal não na ação no dia a dia, não em deixando cair uma semente no asfalto ou jogando uma semente na lama, que é no lixo, que é errado, mas nós praticamos o mal no pensamento e não na ação. O pensamento é onde começa todo o mal. A ação ela já é uma derivada do pensamento. Aí nós chegamos no que aconteceu lá. Para que aquela criatura tivesse feito aquilo que foi feito, um conjunto de forças foi sendo entrelaçado que desencadeou daquilo. Sim. É errado. E aí tem a questão kármica envolvida entre os dois, e mais a criança, aquela coisa toda, que daí não é o objeto da nossa conversa agora. Agora, o errado, né, o que está sendo feito, é fazer o seguinte, é usar isso de uma forma grotesca, de uma forma abusiva, de uma forma que lesa a divindade, de uma forma que lesa a pátria brasileira. Porque faz o quê? Faz com que toda a população do Brasil, ou grande parte dela, se envolva astralmente com um acontecimento que já teve o seu fim, e na medida em que isso é vivificado, vitalizado e comentado em minúcias todos os dias, explorando a alma do brasileiro, aquela alma assim, aquela alma infantil, aquele ser que veio preparado para o futuro, completamente aberto, escancarado. Então essa alma ela é explorada, ela é sugada e fazem com que ele se compadeça daquilo que aconteceu, fazem com que cada um tenha ódio de um ou de outro, cada um pense em se vingar de um. E aí sabe o que acontece? Vira uma massa kármica, uma pasta kármica, onde cada um dos que está envolvido com isso que está acontecendo e que assiste na TV e que daí se compadece com aquilo, ou odeia aquilo, ou chora com aquilo, ou faz qualquer coisa com aquilo, se mistura com aquilo que aconteceu de uma forma tão intensa quanto o pai e a mãe que estão envolvidos diretamente de uma forma ou de outra, não sei, que não me cabe comentar a respeito. Entende? Então aí quem conduz o fato para que isso aconteça, a mídia que nesse ponto daí ela explora, né, de uma maneira terrível, inqualificável, né, esse processo, essa sim é culpada de lesa divindade, de lesa evolução, de lesa humanidade, de lesa pátria brasileira, de lesa pátria do Avatara. Por quê? Porque ela perpetua
e ela vitaliza de tal... Você imagina uma nação inteira focada e sofrendo com um assunto, o quanto vitalizado vai ficar esse assunto e o quanto esses seres gerados no evento, né, vão viver no astral, né, baseado na energia e na vitalidade de todos os envolvidos, e por quanto tempo a população vai lembrar disso, e por quanto tempo esse processo de evolução desses seres envolvidos vai ser interrompido, porque a população está entrelaçada e vitalizando e congelou aquele evento. Por quê? Porque ela foi induzida a isso. Isso é lesa evolução. Daí é que eu volto. Isso é o mal humano. Daí é que eu volto na nossa tecla aqui, que eu cobro sempre quando a gente toca no mesmo assunto. Brasil, país do futuro. Nós ainda vamos falar do Brasil um dia, né? Que a história do Brasil é enorme, quase ninguém conhece. É a própria história do gênero humano. Exato, então já é complexo, precisamos de muito tempo, precisamos de uma sequência. Em se considerando que o Avatara voltou aqui, está aqui no Brasil, o Oriente está ocidentalizado no Brasil, tudo está focado no Brasil, vocês veem que monges tibetanos, budistas, tudo isso aqui estão se radicando no Brasil já faz tempo, na região do Planalto Central, aqui no Sul, e uma série de regiões. Isso tudo prova de que eles sabem de alguma coisa e que aqui está. Tá? Não vamos entrar nesse mérito da questão. Em assim sendo, parece-nos incoerente que no país que é o berço da nova civilização, que já está em andamento, você poderia dizer que esse é o processo da purificação, aquilo que eu falei no começo do programa. Aparecem todas essas coisas, acontecem todas essas coisas horrorosas, a mídia fomenta tudo isso aqui, apresentando, porque não dá ibope, coisa boa não dá ibope, não dá, ninguém assiste coisa boa, né? Coisa ruim sim, novela, coisa ruim. Aqui o pessoal assiste. Aqui não, tudo bem, sim. Exceção da regra, tudo tem. Então isso não dá, isso não interessa. Então, seria mais ou menos isso, vamos dizer, que assim, de uma certa forma, olhando por um outro prisma, o ruim, olhando o lado bom, a coisa ruim. Você falou de início uma coisa, não sei se você percebeu o que você disse, mas uma coisa importantíssima, usou um termo que é a satisfação do dever cumprido. Sim. Né? E a satisfação do dever cumprido, ela é neutra, ela não traz nem felicidade, nem tristeza, né? Nem cansaço, nem descanso, nem ontem, nem amanhã, nem hoje. Mas ela dá um bem-estar ali. Mas que é um bem-estar, que é um bem-estar superior. Aí, isso é um contato com o sempre, que é o hoje, né? Que é o mundo do avatar, o mundo da divindade, esse tipo de coisa assim. Acontece o seguinte, nós estamos em um momento em que não vai haver resíduo, não pode sobrar nada que não seja transformado, não só no mundo visível, mas no mundo invisível também. Então o que acontece? A única maneira da coisa que foi criado no astral, das dores humanas, a única maneira das dores humanas, do passado humano, dele existir, de alguém lembrar, ou de alguém se referir, ou de alguém sofrer com algum acontecimento qualquer, é se esse passado humano ele estiver entrelaçado em alguém vivo. Obrigatoriamente o passado se alimenta de vida. Obrigatoriamente a alma, o egrégor humano, ele tem que estar entrelaçado em alguém vivo na própria humanidade, porque senão ele deixa de existir. Tanto visível quanto invisível se mantém à base de vida, sistema cérebro-espinhal, vitalidade, eletricidade, forrate, tá certo? Então, toda a humanidade invisível, quer dizer, todos os seres criados pela humanidade que já existiu, por todas as nações, todos os seres que já existiram, obrigatoriamente eles estão entrelaçados entre si e entrelaçados em alguém vivo com a própria humanidade, porque senão eles não existiriam e seria a paz perene, né? Então, toda a humanidade é invisível, tudo que foi criado por toda a humanidade está entrelaçado vitalmente na humanidade como um todo, no nosso planeta. Lei da representatividade. O que acontece? Todo invisível se lastreia no visível para se resolver, que é a única maneira de se resolver. O que acontece? Dentro da questão da escala do modelo que a lei segue, aí então todo invisível plasmado no visível, na Terra, todos os seres humanos, pela lei da representatividade, pela lei do modelo, eles têm que estar representados em algum lugar também. Aonde? Qual o país onde aconteceu a miscigenação de todo o gênero humano? Brasil. Brasil. Então, toda a humanidade invisível, tudo que foi criado pela humanidade, tudo que de bom e de ruim foi criado pela humanidade, ele está se alimentando da humanidade invisível. Por isso que no mundo hoje se faz tudo que de melhor existe e tudo que de pior existe. Sempre.
Sim. Tá? E aí, então, todo o invisível lastreado no visível, nos seres que estão existindo hoje no planeta. Todos os seres do planeta lastreados e representados e entrelaçados vitalmente, karmicamente, astralmente, mentalmente. Com quem? Com os seres que estão no Brasil, seres representativos. Toda a raça brasileira é representativa do gênero humano, assim como toda a raça humana hoje é representativa de todas as raças que já existiram no nosso planeta. Então, toda a humanidade representada, entrelaçada e vitalizada no Brasil. Representatividade. Então, diminuiu esse grupo. O que acontece? Se a raça brasileira representa todo o gênero humano, e se o gênero humano representa tudo que já existiu no nosso sistema planetário, tem muita coisa para resolver. Aí, então, no Brasil, tem o quê? O que de melhor e o que de pior já existiu. No Brasil tem o que de bom e de ruim já existiu, e no Brasil tem todo o passado e todo o futuro humano coexistindo. Aqui é o laboratório onde está se produzindo, onde se está plasmando a raça do futuro. Ela sai daqui, não tem outro jeito. Então, o erro aqui, ele tem que acontecer, porque em sendo sublimado aqui, em sendo resolvido aqui, em sendo ligado à sua origem, quer dizer, o medo ligado com a coragem, o ódio ligado com o amor, aqui no nosso país, eu não resolvo só a mim, ou a você, ou a quem nos assiste. Eu crio um modelo para o povo brasileiro. Eu crio um modelo para a raça humana. Eu crio um modelo que resolve o invisível. Aqui é o laboratório do gênero humano. Então, por isso que aqui é a pátria do Avatar, é o país das lendas, é o país do futuro, é o pedaço do planeta que foi preparado para isso, é a parte do planeta onde vai aflorar por primeiro a própria Agartha, é onde vai aflorar por primeiro Shambhala, é onde o em cima, o do meio e embaixo vai se misturar por primeiro, e aqui se resolve tudo. Por isso que é assim. E por contrapartida, o que acontece? O povo que permite que isso aconteça é um povo inocente, é um povo bom, é um povo tranquilo, não, com certeza, plácido. Com certeza. Né? O povo Uma vez brasileiro eu ouvi de um amigo meu, de pessoas um outro humildes, país, pessoas assim, maravilhosas. Melhor povo do planeta. Eu também acho. Né? Eu sou de fora. Eu vim de fora. Nasceu fora. É diferente. Né? então, porque aqui, né, está o resumo da evolução humana. Então é natural, né, que essas coisas antigas, essas dores humanas, elas aflorem no Brasil. Só que o que nos cabe? Qual é que é o dever que nos cabe? É entender o que está acontecendo, para que no entender o que está acontecendo, isso não se repita. Entende? Aí entra novamente o que a gente conversou agora há pouquinho, da questão da lesa pátria brasileira, que é pegar e lastrear um acontecimento doloroso do ponto de vista humano como esse, e em vez de plasmar, né, e dar um entorno de neutralidade e interpretar à luz do karma, que é uma questão kármica pura, não é? Se cria esse teatro que envolve a nação inteira, para quê? Para obrigar a nação a se jogar naquele evento, a mergulhar naquele mar de tamas, com matéria vermelha, e segurar a evolução da raça brasileira, da raça humana, baseada em um fato. Né? E isso é gravíssimo, porque isso ele faz com que os ventos do astral, né, eles se agitem, gerem torvelinhos, né, e ressuscitem e ativem centros semelhantes. Então, se aconteceu aquilo e aquilo está de tal forma, imagine, milhões de pessoas se compadecendo de um evento, significa o seguinte: todo mundo alimentando aquele conjunto de seres, isso no astral, isso fica de tal forma poderoso que ele dá entrelaçado aos seus similares, ele ativa coisas que estariam quase sublimadas e volta o ódio, a dor, o sofrimento ou a doença com uma intensidade como jamais foi vista. Um exemplo disso que nós Porque vemos, aí a própria nação está vitalizando o passado. um exemplo disso são os Estados Unidos, né? Que vira e mexe aparece alguém ou nas escolas que acaba com coleguinhas e os professores, mas porque ou então que sai, e é o que a você mesma acabou de coisa, dizer. exato. Você acabou de Acontece dizer. o evento, a mídia explora aquilo, usa aquilo como se fosse uma grande vampira, para fazer o quê? Para sugar a vitalidade do gênero humano, da raça brasileira. Pessoas se revoltam, outras pessoas se revoltam nos cantos dos recantos seguinte, do você país. viu um fato, você passou ali, tem um galho de árvore quebrado. Você, isso é errado porque quebraram a árvore e tal. Você analisa neutralmente. Ou você vê alguém que acabou a vida. Você analisa neutralmente.
Agora, se você se envolve emocionalmente com aquilo, né, ou se alguém vem te contar e você imagina aquilo que ela está te contando, Eu entro naquele clima. você imaginar o que vou tá o que alguém alimentando. te contou tem a mesma intensidade e te entrelaça tanto ao fato como se você tivesse vivido o fato. Com certeza. Por com isso, certeza. no limitangere, não me toque. Não me toque com o olhar, não me toque com o verbo, não me toque com o toque. Porque o teu mundo é o teu mundo, o meu mundo é o meu mundo. É a neutralidade do discípulo. Eu olho, eu vejo, eu ouço, eu escuto, eu analiso, eu participo. Neutramente. Por quê? Porque eu não me envolvo, porque eu não posso dar a minha vida para alimentar um fato kármico que a mim não pertence. E o que acontece? A nação inteira, no dia a dia, é levada a se entrelaçar com coisas kármicas, que é o passado, para quê? Para impedir que ela veja o futuro. Aí se esvai daquilo. Interessante. Aí no dia seguinte vai e comenta aquilo, e sofre com aquilo, e fica assim, nossa, mas e meu filho, se fosse meu filho, e isso, aquilo, tal. Então projeta e gera uma pasta kármica, uma convulsão violenta no astral, que impede o quê? Que a lógica aconteça. Como a lógica não vai acontecer porque o astral está empastado, está todo mundo atolado na matéria tamásica, o espírito, que é a Atman Buddhimanas, a intuição, que é a mana superior, que é a mente superior, que é o que devia reger o nosso dia a dia, olha, pasmo, e não tem por onde passar. E aí a humanidade é levada todos os dias, a nação brasileira é levada todos os dias a viver, a agir, a pensar, a vitalizar e a morrer em função do astral. É verdade. Quando devia viver, vitalizar e agir, né, e entender e se entrelaçar com a mente abstrata, com a intuição que está acima da lógica, que está acima da razão, que é onde começa a própria divindade. Aí, nesse lugar, eu tenho a paz, eu tenho a saúde, eu tenho a longevidade, eu tenho a felicidade, mas não a felicidade humana, que ela é temporária. Eu tenho a felicidade perene e neutra. Eu tenho um lugar onde não é nem que diga assim, você tem saúde? Nós falamos outro dia, eu não sei se eu tenho saúde porque eu sou o que sou e eu estou o que estou. Para eu saber se eu tenho saúde ou não, eu devia reconhecer o contrário da saúde, que é a doença. Como no mundo que eu estou não existe doença, então eu não preciso ter saúde porque eu sou o que eu sou. Você está alegre ou está triste? Eu estou do jeito que eu estou, porque para eu te responder se eu estou alegre, eu devia comparar a minha alegria com a tristeza de alguém. Como no mundo que eu estou não tem tristeza, eu sou o que eu sou. E o que eu sou? Eu sou neutro. Por quê? Porque eu vivo no sempre. Eu estou dando exemplo, nós todos, né? Eu vivo aonde? Num mundo onde não há contrapartida, não há o contrário, porque não há mais a derivada humana, que é o mundo da neutralidade. Entende? E a humanidade inteira pode viver nisso. Estamos quase em cima da hora. Eu só queria lembrar, Fernando, por gentileza, eu queria falar. O que o Jorge está acabando de dizer, de a gente criar momentos, tem alguma pergunta também aqui, já vou falar já? Deixa eu falar de uma coisa de cada vez. Vamos lá, estamos em cima da hora. Hoje passou rápido, né? Nossa, Loiva de Pinhalzinho, ela quer que a gente faça um programa sobre sonhos, né? Sonho com pessoas até de outro planeta, se é coisa da gente, se chama e sobre a chama violeta. Legal, adoro o programa. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar em outra oportunidade. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Nós vamos ter aqui agora, nesse final de semana, já trouxemos a semana passada aqui o César e o Pedro Grisa, nós vamos fazer o Congresso Mente Aberta, está aí na tela da sua televisão. Esse encontro é exatamente isso que nós acabamos de dizer hoje. Esse encontro nós vamos falar sobre questões da psicologia, da parapsicologia, nós vamos falar de coisas boas, ou seja, durante 2 dias nós vamos criar um clima de coisas boas. E é esse clima que nós estamos falando que a gente tem que se aprender. Eu sempre digo, Jorge, quando eu saio de um workshop, eu saio de uma palestra, ou ao final das minhas palestras, das minhas conferências, eu digo que aqueles momentos que a gente vive, pode voltar para nós, Fernando? Aqueles momentos que a gente vive, não só nós, palestrantes, como o público que está interagindo conosco, aqueles momentos nós deveríamos levar e perenizar aqueles momentos. Não fazer com que eles sejam apenas de 48 horas. Que aquilo lá possa ser a nossa direção, o nosso leme, né? Porque a gente é incrível, a gente vive em tudo isso aí que nós falamos hoje, nesse clima que nós estamos hoje na TV, nas TVs abertas e tudo isso aqui, quando, por outro lado, nós poderíamos estar fomentando coisas boas. Então a gente poderia estar lembrando de boas passagens, ou seja, puxa, que tristeza, deixa eu mudar de canal.
Deixa eu procurar alguma coisa, National Geographic, Discovery Channel, vou aprender alguma coisa boa, por que eu vou entrar naquilo? Então, ou não veja TV, vá ler, nós, vá pensar. É isso, você disse, a iniciativa tem que partir de nós. Então, Jorge, já passamos da hora para variar, eu deixo para você o encerramento e o recado do final do nosso programa. Eu só gostaria que vocês lembrassem o seguinte, nós vivemos hoje num mundo que, por mais que os que dominaram o processo até agora, por mais que os que exploraram a humanidade até agora tentem, não há como impedir que todos nós temos noção e aproveitemos o que acontece hoje. E o que acontece hoje, o que é real hoje, nada tem a ver com aquilo que querem que seja visto. Não se deixem ser levados pelo entorno. Usem vontade, amor, sabedoria e atividade. Assim, saiam, lembra que a gente falou outra vez da inércia possível? Saiam da inércia. Em algum momento tomem conta da vida de vocês e usem a vida para serem felizes. Felicitas, felicitatis, exifel, fem, feminino fecundo, né? E alegria, lembra? Alacta, lactatis, vem de ala, ale, asa, asas. Usem as asas, voem, aproveitem a vida, sejam felizes, tenham vontade, tenham amor, tenham sabedoria, ajam, tenham atividade, transformem o mundo, começando primeiro por vocês mesmos. Vocês podem. Eu posso, o grego pode, e mais, a gente não só pode como deve. Nós temos obrigação porque de nós depende nós mesmos, depende a humanidade e depende a própria divindade que se limita na geometrização e não pode fazer o que nos cabe. A humanidade diz, no que me compete, eu movo universos. No que te compete, eu não movo uma palha. Sejam felizes, um fraterno e grande abraço. Até sempre e até o próximo dia, não é? Até sempre. Obrigado, retaguarda. Obrigado a vocês, uma boa noite a todos. Aquele abraço.